Olá! Hoje nós vamos falar sobre a influência do ambiente externo nas emoções do bebê dentro do ventre da mamãe. Será que o bebê percebe o que está acontecendo no ambiente externo da barriga, fora do ambiente dele? Será que ele sente as emoções da mamãe? O que você acha? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Bom, a ciência ainda não tem uma resposta definitiva sobre isso, mas existem evidências, né, do que acontece dentro da barriga da mamãe durante esses 9 meses de formação do bebê. Ele tem 9 meses para se formar completamente. Então, as coisas têm que ser meio rápidas, né, porque em 9 meses se forma uma pessoa completa, né? Não é. Parece uma eternidade para a gestante, mas não é tanto tempo assim, não é? Pensando no trabalho que é formar uma pessoa. Então, para a gente saber como ele se sente, como ele percebe o ambiente externo, a barriga da mãe, né, o ambiente em que ele está, a gente tem que estudar um pouco sobre a formação dos órgãos do sentido dele. As informações que eu vou passar para vocês, eu tirei deste livro aqui, ó. Guia Prático, Gravidez e Parto, Mamãe, Papai, Estou Chegando. Esse livro é bem legal, ele tem uma linguagem simples, bem fácil de entender. Ele é bem completo, ele fala de tudo que acontece durante a gravidez e depois do parto também. É um livro bem bacana. Então, nós vamos começar estudando os órgãos do sentido. Como é que se formam os órgãos do sentido no bebê? Então, a audição é o órgão que ele vai que mais conecta ele com o exterior, com o meio ambiente. A audição, ele pode ouvir a partir da 12ª semana, que é por volta dos 3 meses, né? Embora ele não consiga identificar os sons, né? E isso ele só vai fazer a partir da 28ª semana, que é em torno do 7º mês, né? Aí a audição já está praticamente formada. A audição é o órgão do sentido que capta o maior número de estímulos durante a vida intrauterina. Então, é através da audição que ele se conecta com a vida que ele está chegando para viver, né? E a visão, ele enxerga? Sim, a visão está, eles dizem completa, mas não é porque ela se forma totalmente até a 22ª semana, que seria em torno do 5º mês e meio, assim, né? Isso porque ele consegue mover os olhos para todas as direções. E uma coisa interessante, a pupila reage à luz se a mãe estiver com a barriga exposta ao sol. E aí ele consegue identificar dia e noite. É muito interessante isso, né? Ele já consegue ver o cordão umbilical e os próprios membros, mas essa visão ela só vai se completar mesmo após o nascimento. Quando ele nasce, ele tem ainda a visão meio turva, ele não tem uma nitidez de visão. Eu acredito que esteja completamente formado o órgão, mas não tem a nitidez que a gente tem, né, para enxergar. O tato, a partir da 8ª semana, o bebê já tem as impressões digitais. Olha que interessante, né? E por volta da 12ª, 3º mês, assim, a pele já é sensível ao toque, exceto no topo, nas laterais e na parte de trás da cabeça. Isso facilita a passagem no canal vaginal durante o parto, né? Muito interessante. Inclusive, a gente vê assim em partos, em gravidez de gêmeos, que eles se tocam, né? Eles se seguram uma mãozinha do outro, eles já percebem isso é rico para eles, né?
E uma coisa interessante que eu não sabia, o paladar já se forma a partir da 7ª semana. Ele já começa a formar o paladar na língua do bebê. Na 20ª semana, por volta do 5º mês, ele já consegue distinguir o doce do amargo. E como que ele faz isso? Através do líquido amniótico que ele engole durante todo o tempo. E o líquido amniótico, ele tem interferência, da alimentação da mãe. Então, ele consegue perceber doce, amargo, azedo, pelo que a mãe está se alimentando e vai passar para o líquido amniótico. Muito interessante, inclusive cheiro, a gente vai ver isso também. Então, o olfato. Antes do nascimento, o bebê não pode usar o olfato, né? Ele não respira antes de nascer, porque ele está envolto no líquido amniótico, né? Mas os receptores neurais no sistema nervoso central, que é responsável pelo olfato, já estão formados a partir do 4º mês. Então, logo no início já se formam todas essas coisas, né? E o feto tem capacidade de sentir e memorizar os cheiros através de processos mecânicos bioquímicos. Então, não pelo olfato em si, mas ele tem uma outra forma bioquímica de distinguir os cheiros, né? As células receptoras do cheiro são estimuladas antes do nascimento pelos odores sutis presentes no líquido amniótico. Então, o líquido amniótico, além de estimular o paladar, estimula também o olfato. Olha que interessante, né? E a memória emocional, que é o que a gente veio falar aqui, né? Os sentimentos da mãe atingem ou não o bebê em formação? Então, como a gente disse, a ciência não tem uma resposta definitiva, né? Mas existem muitas evidências, né? Por exemplo, sentimentos muito fortes de medo, raiva, tristeza, elas produzem uma descarga de adrenalina na corrente sanguínea da mãe e essa adrenalina passa pela placenta para o bebê. E as reações que a mãe tem de batimento cardíaco acelerado e tudo mais, o bebê também tem. Então, de uma certa forma, ele pode não saber que aquilo é medo, que aquilo é tristeza, que aquilo é raiva, mas a reação química do organismo ele tem. Então, ele reage, né? Da mesma forma, quando a mãe está tranquila, que ela está relaxada, está num ambiente gostoso ali, sem estresse, ela libera a endorfina, que é chamada de hormônio da felicidade, né? Também passa pela placenta para o bebê e ele também sente as mesmas reações da mãe. Então, de uma certa forma, ele tem reações negativas e positivas. Então, de alguma forma, ele está sentindo, né, o que está acontecendo. E essa sensibilidade vai se acentuando à medida que a gravidez vai progredindo, né? Até o final da gravidez, ele tem uma sensação mais apurada, mais forte do que está acontecendo com a mãe, que é natural que aconteça, né? Porque vai amadurecendo todo o organismo, né? Então, com todas essas informações, o que a gente pode concluir? Como que a gente pode pensar, né? Essas são as informações que a ciência nos traz. O bebê, à medida que vai formando os órgãos do sentido, ele vai se aprimorando à medida que vai crescendo, né? E ele consegue perceber as alterações do meio externo através de alterações de humor da mãe também, né? Através de reações químicas que afetam o bebê no útero, né? E ele tem as mesmas reações que a mãe. E da mesma forma, quando ela está tranquila, relaxada, ele também tem a mesma influência positiva, né? Bom, nem sempre a gente consegue
evitar situações de estresse na vida cotidiana, né? Você pode ter um problema com o chefe no emprego, pode ter aborrecimentos com o próprio marido, com familiares, com outras pessoas, ou pior ainda, perda de pessoas queridas, ou mesmo de um animal de estimação. São coisas que é inevitável a gente sentir muitas vezes raiva, tristeza, e a gente sabe que vai afetar o bebê, né? Mas o que a gente pode fazer, né? São situações em que a gente, por mais que tente, né? Não dá. Mas existem situações em que a gente tem controle. Por exemplo, a gente não precisa frequentar ambientes agitados, uma balada barulhenta, lugares com muita gente, muita confusão, cansaço extremo, né? Então, não só pelo bebê, o bebê vai sentir, mas a mãe também sente muito, né? Porque esse é um período da vida da mãe, da mulher, em que os hormônios estão todos diferentes, né? Eles têm a sua função, mas eles estão diferentes. Então, a gente sente muita tristeza, de repente chora sem motivo, qualquer coisinha abala, sente muito cheiro das coisas, incomoda, cheiro de café, enjoo, o paladar muda, sente uma vontade de comer muitas coisas que a gente nunca comeu antes, né? Então, tudo leva a mulher a procurar um ambiente mais recatado, mais tranquilo, que ela possa ter momentos mais agradáveis, né? Na medida do possível, né? Com relaxamento, música tranquila. Ficou nervosa? Procura um canto, vai fazer uma meditação, um relaxamento, põe uma musiquinha tranquila, nada de funk, nada de coisas agitadas, né? E uma coisa interessante, conversa com o bebê. E a conversa com o bebê é uma coisa que traz uma alegria pra gente, como mãe, e o bebê escuta. Inclusive, o bebê, a voz da mãe, ele tá dentro da caixa acústica, ele escuta tudo, né, que a mãe fala. E a voz da mãe, ele vai reconhecer com certeza. E o pai, se o pai fica conversando com ele na barriga, ele vai reconhecer a voz do pai porque ele escuta. É interessante a gente saber isso, ele escuta. Bom, o próprio nascimento é um fator de estresse, não só para o bebê, né? Para o bebê, mas para a mamãe também, né? E para o bebê, porque vamos pensar com a cabecinha dele, né? Ele está num ambiente seguro, tranquilo, tá apertado lá, tá desconfortável já, não dá para ficar mais, tem que sair. Mas ele tem segurança ali dentro, né? Tudo que ele conhece é aquilo. E ele vem para um ambiente que ele não sabe nada, ele não sabe o que é dia, não sabe o que é noite. Então, ele não vai ter uma rotina logo de início. Ele não sabe distinguir, ele não sabe que a noite é para dormir, o dia é para ficar acordado e que ele precisa descansar, e que ele não sabe nada. Ele vai começar a entender as coisas agora. Então, o ideal nos primeiros dias seria simular o máximo que for possível a vida intrauterina. Então, assim, embrulhar o bebê num coeiro, como a gente fazia antigamente, não precisa ser tão apertado como as enfermeiras faziam antigamente, né? Que virava um charutinho, assim, que você podia pegar pelo pé, assim, que o bebê não desmanchava, né? Não precisa ser assim, pode ser uma coisa mais confortável, né? Mas que ele não fique com os bracinhos soltos, assim, muito à vontade, que isso deixa ele inseguro, porque ele estava bem apertadinho ali, né? E mesmo que ele esteja limpinho, barriguinha cheia, tá tudo certinho, quentinho, não tá faltando nada para ele, né? Assim, aparentemente ele tá bem. Mas não tem dor no comecinho, assim, ele não tem dor, vai ter cólica lá pelo 3º mês, né? E aí é aquela tristeza. Mas ele
sente, e ele começa a chorar do nada, assim, e a mãe fica, o que aconteceu? Não sei o que aconteceu. Pega ele no colo e conversa com ele, sabe, para deixar ele tranquilo, para ele entender que mudou, mas ele tem a segurança da mãe e do pai também, né? O pai também pode fazer isso, né? Ele nesse comecinho, ele não vai manipular, ele não sabe ainda manipular. E uma outra coisa que dizem que é muito bom, quando você embala o bebezinho assim, agitado, nervoso, faz aquele som. Shhh. Esse som simula a circulação do sangue da mãe, circulando, entendeu? O barulho do sangue, que ele estava acostumado no útero. E isso acalma ele, é uma coisa, é algo conhecido, né, para ele. Diante de tanta novidade, esse som é um som conhecido, e isso acalma ele. Agora, com relação à manha, ele vai aprender. Ele vai aprender a fazer manha, ele vai aprender a querer manipular. E isso é uma coisa natural, isso faz parte da evolução do bebê, né? Da maneira como ele vai lidar com o ambiente. E, na minha humilde opinião, eu acho que a gente tem que lidar com isso com muito cuidado, com muita delicadeza, com muito amor, sabe? Algumas pessoas falam, eu deixo meu bebê chorar lá até ele dormir. Eu acho isso uma violência, porque por mais que seja manha mesmo, a gente pode tratar isso de uma outra maneira. Eu sei que ele está fazendo manha, eu sei que ele quer me manipular, mas eu vou tratar ele de uma maneira assim tão rude por isso? Não, vamos tentar tratar ele de uma maneira mais delicada, vamos tentar contornar, né? Enfim, encontrar um meio de cuidar dessa situação, não deixar que ele fique manipulando o tempo todo, mas de uma maneira amorosa, né? Essa é a minha opinião. Bom, então era isso que eu queria falar para vocês e agora eu gostaria de saber. Você já percebeu se o seu bebê se agita quando você fica nervosa? Você já notou se ele fica quietinho, se ele está dormindo? Você já percebeu? Você acredita que ele sente o que você percebe assim que ele reage à maneira como você está sentindo? O que você fala? Deixa aqui nos comentários a sua experiência. É muito interessante a gente saber isso. E mesmo assim, se você ficou com alguma dúvida a respeito de alguma coisa, se eu puder ajudar, eu vou ter o maior prazer em falar com vocês, em explicar. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, e se inscreve no canal, aperta o sininho lá para você saber quando vai sair os novos vídeos. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da minha loja virtual. Eu estou lançando, vai sair para os próximos dias, o lançamento de lembrancinhas. Tem lembrancinhas muito bonitinhas para chá de bebê, para nascimento e até para batizado. Depois vocês vão ver. E agora os meus produtos podem ser adquiridos em 2 outras plataformas que eu vou deixar o link também. A Ateliê e a Akeba, tá? Substituindo a Elo7, né, que fechou, como todos sabem, tá? Então era isso. Até o próximo vídeo.